Olá, paz do Senhor Jesus, irmãos, vem entrando, eu vou orando enquanto isso, vai compartilhando para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu venho diante da Tua presença, Senhor, deixar essa live, Senhor, meu Pai. Venho te pedir, Senhor, que o Senhor cobre a minha vida, a vida do meu esposo, a minha casa, Senhor, com o Teu sangue, Senhor, meu Pai. Nos cerca, Senhor, com a Tua proteção sobre as nossas vidas, a nossa casa, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, já de antemão, Senhor, eu venho te pedindo, Senhor, nos protege da retaliação, da opressão, da influência, Senhor, da malignidade, Senhor, meu Pai, de todo mal, Senhor, meu Pai. Coloca as Tuas mãos, Senhor, livra, Senhor, de todo impedimento, Senhor, envia almas que necessitam de ouvir esta palavra, Senhor. Pai, fale comigo, fale com cada um de nós, Senhor, meu Pai. Pai, envia os Teus anjos de guerra, Senhor, em prol da minha casa, minha vida e o meu esposo, Senhor. Nos cerca com a Tua proteção, Senhor, desde já venho te pedindo, Senhor. Anjos de guerra com a espada desembanhada com fogo, Senhor, para destronar, desfazer, Senhor, toda hoste espiritual, Senhor, todo principado, todo demônio, Senhor, de esquina, Senhor, que tenta, Senhor, meu Pai, nos atacar, em nome de Jesus, Senhor, eu venho te pedindo, Senhor, cerca-nos, Senhor, meu Pai, com a Tua proteção, com o Teu sangue, Senhor, e já deixa, Senhor, essa live, Senhor, que tudo que venha a ser ministrado venha a ser o Teu Espírito da verdade, Senhor, já venho repreendendo todo espírito ao contrário, Senhor, meu Pai, que tudo que venha a ser falado, que venha a ser ministrado, venha a ser pelo Teu Espírito da verdade, Senhor. Toma a minha vida, Senhor. Toma a minha casa diante do Teu altar, Senhor, meu Pai. Envia a alma, Senhor. Vai repreendendo, Senhor, meu Pai, de toda a fúria nessa live, Senhor. De todo o mal, Senhor, meu Pai. De toda a paralisia, Senhor, meu Pai. De toda a queda de internet, Senhor, meu Pai. De todo impedimento, Senhor. Envia almas que necessitam de ouvir, Senhor, a Tua palavra, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fica comigo, Senhor. Continua falando ao meu coração, Senhor, meu Pai, me instrui, me ensina, esteja comigo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é que eu oro entregando essa live nas Tuas mãos, amém, irmãos, amém. O Senhor ministrou algo no meu coração, o tema será sobre cobiça, é uma área muito complexa que eu não estava querendo mexer, por quê? Porque é uma área onde muitas das vezes a pessoa não está liberta e ela acaba se levantando contra a nossa vida, né? Nos perseguindo, falando que Deus não fala assim, que não é bem assim. Mas o Senhor me preparou para esse dia e eu creio que tudo que for ministrado aqui vem do Teu Espírito da verdade. Nada será do homem, tudo será de Deus. Então fica que o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Eu quero dizer algo que é muito polêmico, o Senhor tem ministrado no meu coração. Tem muitos servos dele abrindo brecha para Satanás. Tem muitos servos dele abrindo comporta. E eu já quero deixar um alerta aqui do Espírito Santo de Deus. Cuidado, você que é pai e mãe, que tem relação sexual perto do teu filho, você está abrindo brechas no mundo espiritual para o diabo atacar a vida dele, tá? Você acha que ele não está vendo, que ele não entende. Mas isso lá na frente o diabo vai usar para levar ele para prostituição. Então, muito cuidado. Quando você for ter relação sexual com seu marido, deixa seu filho lá no outro quartinho e vai no quarto de vocês ter de forma santa, honrosa. Não tenha de forma profana, porque senão o Senhor não fica no seu leito conjugal, tá? Não é todo leito conjugal que o Senhor fica, tá? Tem uma ministração que o Senhor me usou para contar de onde Ele me tirou e falar da palavra dele. Depois você dá uma assistida lá. Então você que é pai e mãe que fica aí tendo relação sexual perto do seu filho, saiba que a responsabilidade disso vai ser cobrada de você. Depois não adianta dizer para Deus, ai, porque eu levei meu filho para a igreja, eu levei o meu filho para não sei o quê, mas você tá tendo relação sexual perto do teu filho, expondo o teu filho numa coisa que ele não é para ele ver, tá? Então fica a dica aí do Espírito Santo, o Senhor está falando com você. Pare com isso porque você está abrindo brecha no mundo espiritual. Quando você tiver vida sexual com o seu esposo, tenha de maneira santa e honrosa a mim, e tenha de uma maneira onde o seu filho, a sua filha não vai ver, deixa eles lá no outro quarto, fecha a porta do teu quarto e faça de uma maneira santa e honrosa, não de forma profana que você tem feito, tá? Assim manda te dizer o Senhor, a pessoa sabe que é para ela, ela vai entender, tá? O Senhor falou assim, Satanás coloca, Satanás, ele coloca
ilusão para fazer as pessoas cair em cobiça e adultério. E a maioria do público são mulheres que buscam preencher suas carências ao invés de buscar ao Senhor Jesus. O Senhor tem falado muito para mim que tem muitas mulheres cristãs que elas estão abrindo brechas no mundo espiritual para cair em adultério. E eu lembro que na época quando eu tinha aceitado Jesus mesmo, eu assistia muito dorama. E eu era uma menina muito carente. Eu era uma menina que tinha uma ausência de amor. E eu lembro que eu assistia aquilo e aquilo ali me dava, sabe, aquele anseio, aquelas coisas. E o Espírito Santo começou a me incomodar. Eu não sabia da brecha da legalidade que eu estava abrindo. E o Espírito Santo começou a me incomodar, e ali eu comentei para um pastor meu, e para a honra e glória do Senhor, através da oração dele, o Senhor me alcançou com a graça dele. Eu nunca mais assisti aquilo ali, porque eu assisti aquilo para alimentar a minha carência. E o Senhor está dizendo, tem mulheres cristãs que estão assistindo isso, abrindo um portal no mundo espiritual para o diabo trabalhar na área de carência para fazer ela cair em adultério. Por quê? Porque tudo que tá ali no dorama é uma mentira. Aquele homem ali não existe. Normalmente são mulheres que têm uma ausência no relacionamento, que não tem um relacionamento, assim, eu não vou te dizer bom, mas é um relacionamento onde o marido ele não demonstra esse carinho todo, onde o marido não cuida dessa mulher, e ela tende a procurar filmes que faça ela se sentir amada, se sentir desejada. E ali ela entra num pecado grande. Qual? A cobiça, de desejar ter aquilo, de desejar aquele homem. Então, se você está assistindo dorama, não é esse intuito, ouça o que o Senhor está falando. Pare, você está abrindo brechas no mundo espiritual. E qual base bíblica que você tem isso, Adriana? A base bíblica é lá em Gênesis 39, abre a sua Bíblia, porque a minha Bíblia está aberta aqui. O Senhor ministrou algo no meu coração e eu quero passar. E o Senhor não ministrou para ímpio, o Senhor ministrou para mulheres e homens cristãos que servem a Ele, mas estão dando brechas no mundo espiritual. A Bíblia relata a história de José. José, ele tinha ali os irmãos e ali ele conta o sonho, os irmãos perseguem ele, enfim. Ele vai parar no Egito como prisioneiro e ali Potifar compra ele. E ali Potifar, ele passa a confiar em José e a dar a administração da casa dele para José. Então ele cuidava de tudo da casa de Potifar. A única coisa que ele não cuidava, que ele não podia ter, era a mulher de Potifar. E a Bíblia diz lá em Gênesis 39, versículo 6... Mas na parte B diz assim, José era um homem belo, ou seja, José era um tipo de homem belo e simpático. O que quer dizer isso, belo? Ele era lindo, ele era alguém que tinha beleza física, ele era alguém que chamava atenção. E Deus, ele não tem problema nenhum com beleza. Deus, ele faz todos nós com beleza. O problema é quando nós cobiçamos aquilo que não é nosso. Então, o que acontece? Ali a Bíblia diz que José era um belo tipo de homem, ou seja, ele era lindo, ele era alguém atraente, alguém que tinha beleza física, alguém que chamava atenção. E a Bíblia diz que ele era simpático, ou seja, uma pessoa simpática é uma pessoa amável, uma pessoa que cativa outras pessoas, que sabe conversar, é fluente na conversa. Então, ele tinha qualidades das quais o Senhor colocou nele. Entenda que ter beleza não é pecado, pessoal. O que é pecado é você estar em busca disso, é usar o teu corpo para ganhar like, para fazer coisas erradas. Mas a beleza, ela vem de Deus. A Bíblia diz que Esther caiu na graça do rei Assuero, ou seja, ela era uma mulher muito bonita. Inclusive, ela ficou 1 ano e meio ali tendo produções ali, embelezamento, ela foi tratada com óleo de mirra e tudo mais. Então, todo o tempo a Bíblia mostra que ter beleza é de Deus. O que nós não podemos é usar a nossa beleza para chamar a atenção de homens e mulheres. A nossa beleza é para Cristo e para o nosso cônjuge.
A sua beleza, mulher, é para o seu esposo. A sua beleza, homem, é para a sua esposa, para a sua varoa, para a sua prometida que Cristo colocou na sua vida. Não é para outras mulheres, não é para você usar o seu corpo de uma forma de prostituição, de uma forma sensual. Sensualidade é pecado. Usar roupas coladas, roupas promíscuas, colocar maquiagens ou colocar uma roupa para chamar a atenção de mulheres e de homens, isso é pecado. Então a Bíblia mostra que a beleza é de Deus. Deus, ele faz, aleluia, irmãos. Deus, ele coloca a beleza em nós. Todos nós temos beleza. Todos nós temos qualidade. Aqui a Bíblia diz que José, ele era um homem que tinha um biotipo muito bonito mesmo. Provavelmente ele devia ser um homem muito bonito. Eu fui ver no original e a Bíblia fala que ele era lindo. Ele era lindo e ele era também simpático, ou seja, ele era amável, ele tinha algo, ele sabia conversar, ele sabia se expressar, ele era educado. Tem muitas pessoas que confundem simpatia com outras coisas. Então a Bíblia aqui em Gênesis 39:6, parte B, fala que José era um tipo de homem belo e simpático. Ele era lindo e simpático. E no versículo 7 diz assim: algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Olha só que interessante, algum tempo depois, ou seja, levou um tempo. Então tem muitas pessoas que falam assim: eu elogio outros homens, eu elogio outras mulheres, não é pecado. É sim, hoje o Senhor está te falando. Porque a cobiça, ela começa com um elogio. Ela começa assim: nossa, que mulher bonita, ai, que homem lindo, nossa, como ele é bonito, nossa, como ele é isso. A cobiça, ela começa de detalhes pequenos. A cobiça, ela não começa no desejo ardente. E Adriana, o que é a cobiça? O que significa a cobiça? Desejo ardente de possuir ou conseguir alguém ou algo. Forte desejo, luxúria, isso é a cobiça. Ou seja, então quando você assiste aquelas séries, aquele dorama, você assiste querendo ter um homem igual àquele, e isso é pecado. Por que, Adriana? Porque isso é um adultério, uma cobiça. Não me diga, Adriana, sério? Sim, a Bíblia diz lá em Mateus 5, isso é Jesus falando. Não são homens falando, o próprio Jesus falando. Mateus 5, abre a sua Bíblia comigo, Mateus 5. Mateus 5. Mateus 5, versículo 27, diz bem assim: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Ou seja, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. O que estava acontecendo com aqueles fariseus ali? Aqueles fariseus, eles sabiam da lei, mas eles usavam a lei para dar aval à carnalidade. Então eles queriam pegar Jesus em contradição, e Jesus estava explicando para ele: vocês ouviram sobre a lei, não cometa adultério, mas eu vou ir mais profundo, porque eles achavam que não cometer adultério é não ir para a cama com alguém. Só que Jesus vai mais a fundo ainda. Olha só, versículo 28, mas eu lhe digo, quem olhar, olha só, quem olhar, aqui Deus está falando de olhar, quem olhar para uma mulher, ou seja, olhar, ou seja, você olhou e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Então, adultério não é quando você vai para a cama com alguém. Quando uma pessoa, ela vai para a cama com alguém, é resultado daquilo que ela já estava olhando e pensando. Você já percebeu que tudo aquilo que a gente pensa, a gente faz? É algo assim, se a gente não tomar cuidado, é muito sério. Porque os nossos pensamentos nos dominam aos nossos atos. Então, como que começa o pecado? O pecado começa no olhar. É você olhar, nossa, que homem bonito, nossa, que mulher bonita, nossa, como eu queria ter assim. É ficar olhando o casamento dos outros, querendo ter
o casamento dos outros. Eu vejo muito isso dentro das igrejas e hoje Deus está me usando para exortar as mulheres dentro da igreja. Elas olham para os maridos das irmãs e fica, ai, eu não tenho um marido igual essa irmã tem. Cuidado. Porque a Bíblia diz no um dos 10 mandamentos que nós não devemos olhar nem para a casa do nosso próximo, nem para a mulher do nosso próximo e nem nada que o nosso próximo tenha. Nem a casa, nem nada. Então, se você está cobiçando o casamento, ai, como eu queria ter um marido igual do fulano, igual da fulana, da Beltrana, e começa a fazer comparações com o seu marido, você está em cobiça. E como que isso acontece, Adriana? É você ficar olhando para os outros. Começa do olhar, a Bíblia está dizendo, olhar para a mulher. Então você olha para aquele homem e começa a pensar, nossa, que homem bonito. Nossa, como eu queria ter um marido igual da irmã. Nossa, como eu queria ter uma mulher igual a do irmão. Essa sim é a mulher de verdade, ela faz as coisas por irmão, ela é carinhosa. Você sabe o que se passa dentro da casa da pessoa? Porque muitas vezes, eu vou te falar isso verdadeiramente. Há muitas pessoas que vivem de máscara dentro da casa do Senhor. Tem pessoas que ela é uma coisa dentro da casa do Senhor e ela é outra dentro de casa. E às vezes você tá querendo, tá olhando pra cobiça, você tá alimentando cobiça e tá querendo um laço na sua vida, porque às vezes o cara pode ser agressivo, porque tem quantos pastores não é assim? Na igreja é uma coisa, mas dentro de casa bate na mulher. Então, uma coisa que eu aprendi muito isso. Homem que é homem de verdade, que trata a sua esposa bem, honra, ele não precisa ficar elogiando a sua esposa para 4 ventos. Então, quando o homem ele começa muito a elogiar, ai é isso, ai é aquilo, ai é aquele outro, quando a mulher começa a elogiar muito, desconfia, porque dentro de casa não é nada disso. Nada de casa não é... Quando a mulher começa, ai meu marido é isso, meu marido... Porque quando a gente tem um marido verdadeiramente que pratica a palavra de Deus, você acha que a gente vai ficar falando? A gente sabe que o diabo vai usar pessoas para investir. Você acha mesmo? Se uma mulher que ela tem um marido que é fiel, uma mulher que ela tem um marido ali que valoriza ela, que elogia ela, que dá de tudo para ela, você acha mesmo que ela vai ficar falando para 4 cantos do vento? Você acha mesmo? Você acha mesmo que se o marido fosse tudo isso, você acha que ele ia ficar fazendo isso na frente dos outros? Então, quando a pessoa eu aprendi isso com a vida. Eu aprendi, a maioria das pessoas que eu vejo elogiando, ai, minha esposa é isso, minha esposa é aquilo, quando chega em casa maltrata ela. Quando chega em casa não fala nem que ela está bonita. A maioria das pessoas é assim. Então, quando você vê uma pessoa forçando muito, querer ficar muito de abracinho, de beijinho, de inho, é porque dentro de casa não tem nada disso. Porque a pessoa que ela tem isso dentro de casa, ela não precisa ficar mostrando. E o Senhor já conversou isso comigo. Por quê? Porque uma pessoa que ela é feliz verdadeiramente no relacionamento, ela não precisa mostrar pra ninguém. Eu lembro que na época do mundo, eu ficava expondo o meu relacionamento. Só que nas redes sociais, eu era feliz, mas dentro de casa eu apanhava do cara que eu tava. Então você que gosta de ficar vendo a rede social dos outros e achando que a grama do vizinho é mais verde, muito cuidado. Porque às vezes você tá querendo embaraço pra tua vida e o diabo só tá colocando cobiça, assim como o Senhor falou pra mim. Satanás, ele trabalha com ilusão para fazer a pessoa cair em cobiça, em adultério. A maioria do público são mulheres que buscam preencher suas carências. Então, quando você tem um relacionamento feliz, verdadeiramente, você não precisa ficar expondo em rede social, você não precisa ficar expondo pra ninguém. Você não precisa ficar elogiando pra todo mundo ouvir. Por quê? Porque uma coisa que o Senhor me ensina, tudo que a gente vive, a maioria das coisas que a gente vive em família, a gente tem que guardar. Por quê? Porque tem muitas pessoas frustradas dentro da igreja. Não só dentro da igreja, mas lá fora. Então, uma pessoa que ela vive a verdade de Cristo, ela não precisa ficar expondo. A pessoa que ela tem uma vida de oração, uma pessoa que jejua, ela não precisa ficar com o celular da mão e falando: oi, olha, hoje eu tô jejuando. Oi,
A Bíblia diz para a gente fechar a porta do nosso quarto e buscar o nosso Pai que está em secreto, que Ele vê e honrará a gente. Ou seja, faz no secreto que Deus honra lá fora. O problema é que você quer fazer para todo mundo ver e quer que Deus honre. Deus não faz isso. Por quê? Você está fazendo para se aparecer. Você elogia sua esposa, você elogia seu esposo para se aparecer para os outros da igreja, para os outros lá de fora. Mas você não é isso que você fala. Por quê? Porque a verdadeira felicidade não é aquela que é posta, é aquela que é vivida. Eu não preciso ficar mostrando aqui pra vocês que eu oro, que eu jejuo, que eu isso, que aquilo, que eu tenho vida com Deus pra mostrar que eu sou mulher de Deus, homem de Deus. Porque orar, jejuar não define ser uma mulher de Deus. Pelo contrário, o que define ser uma mulher de Deus é uma pessoa que tem caráter e que vive a verdade de Cristo. Eu posso muito bem passar aqui pra vocês uma coisa na rede social e viver outra dentro da minha casa. Alguém vai saber? Não, só Cristo. Mas uma hora a casa cai. Fica a dica. Hoje Deus está colocando por terra toda a máscara de pessoas. Eu vou mostrar quem é quem. Então eu aprendi conforme eu fui vivendo com Cristo, eu fui aprendendo que eu não preciso expor o meu relacionamento, a minha vida, para mostrar que eu sou feliz. Porque a pessoa que ela gasta o tempo para mostrar que ela é feliz é porque ela não é feliz, ela tem carência. E ela precisa ser preenchida por Cristo. Então, eu lembro que na época do mundo eu ficava postando foto com a pessoa que eu ficava expondo a minha vida, fazia declaraçãozinha no Facebook, só que no final do dia apanhava igual uma condenada. Então hoje Deus está dizendo, para de viver de aparência e viva verdadeiramente a minha palavra. Porque, Adriana, a pessoa que ela tem um casamento feliz, ela não precisa ficar falando por 4 cantos da terra que o marido dela é isso, que o marido dela é aquilo. Por quê? Porque quando você fala isso, você está abrindo brechas no mundo espiritual para que o diabo atue com o espírito maligno para fazer cair em adultério. Aí aquela irmã começa a olhar para o seu marido de uma forma diferente porque você abriu tua boca o que não era para abrir. Então é por isso que eu não exponho a minha vida, eu não exponho nada do meu casamento, eu não exponho a minha vida, eu não exponho nada. Por quê? Porque ninguém precisa saber aquilo que eu vivo, que eu deixo de viver. Porque o importante é eu estar vivendo a verdade de Cristo. Então quando a gente vem do mundo, a gente vem com essas coisas de querer expor a nossa vida. Então, para você ser um homem ou uma mulher de Deus, você não precisa ficar mostrando que você ora, que você jejua, que você faz isso, porque os fariseus faziam isso em praça pública e eles não recebiam nada, recebia só aplauso de homem. Você está em busca de aplauso ou de honra de Deus? Porque pessoas que fazem as coisas para ficar mostrando para outra, ela não tem nada com Deus. É como eu disse, eu não preciso ficar postando na minha rede social que eu oro, que eu jejuo, que eu isso, que aquilo, que eu subo um monte, que eu desço um monte. Por quê? Porque não é isso que me define como uma mulher de Deus. O que vai me definir no mundo espiritual é me obedecer a Deus e fazer aquilo que Ele me manda. Não é eu subir desse monte e orar e não sei o quê, porque ser obediência é sacrifício de tolo. Então as pessoas, ela olha pelas aparências, ela não olha as atitudes. Você quer conhecer uma pessoa, se ela é cristã de verdade? Conheça o caráter dela, como ela é com o marido, com a esposa. E outra, a pessoa que ela expõe demais o teu casamento, você pode ter certeza que ela não vive aquilo que ela expõe. Eu falo isso porque eu vivi isso. Eu vivi. A maior parte do meu tempo que eu expunha a pessoa que eu estava se relacionando, eu apanhava da mesma pessoa. Escrevia textão pra pessoa de amor, eu te amo, isso, aquilo, que não sei o que, mas chegava no final da noite, eu apanhava da pessoa. É isso que você quer pra sua vida? Você quer ficar olhando a rede social dos outros e desejando esse tipo de coisa? E Deus tá falando, cobiça, cuidado, se arrependa enquanto é tempo e volte aos meus caminhos. Como que eu volto, Adriana? Confessando, se arrependendo e abandonando do mesmo pecado. Sem confissão e arrependimento, Deus não perdoa. Porque se não tem confissão, não tem como Deus perdoar algo que não teve confissão e nem arrependimento. E arrependimento é mudança, não é você ficar fazendo a mesma coisa.
Então, olha que interessante que a Bíblia diz, lá em Mateus 5, versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Versículo 28. Mas eu lhe digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Versículo 29. Portanto, se o seu olho direito faz você pecar, arranque-o e o jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que perder o corpo inteiro e ser atirado no inferno. Ou seja, quem mais falou do inferno foi Jesus. E você aí achando que inferno não existe. Vai o corpo inteiro pro inferno. O que Deus está falando? É para arrancar o braço? Não. Arranque aquilo que te faz pecar. Se é o fulano, arranque. Se é a rede social, arranque. Se é ambiente, arranque. Arranque aquilo que te faz pecar. Arranca, corta na raiz. Então eu lembro que aquilo me fazia pecar. Aquilo alimentava uma carência minha, porque eu não era feliz no relacionamento, eu era frustrada no relacionamento. E pasmem, eu já tinha aceitado Jesus, já estava dentro da igreja, mas eu estava no processo de libertação. E ali o que acontece é através da oração do meu pastor, eu nunca mais assisti aquelas coisas. Por quê? Porque geralmente quando uma mulher fica assistindo o dorama, fica assistindo essas serinhas aí, é porque está com carência. Ao invés de preencher a sua carência em Cristo, você está preenchendo a sua carência em coisas do mundo. Fora que isso vicia. Tá? Eu lembro que eu ficava madrugadas e madrugadas assistindo séries e séries, ao invés de me buscar Deus. E depois ficava reclamando pro pastor que eu tava cheio de gatilho e isso. Por quê? Abria brecha no mundo espiritual. Sem entendimento. Será que você não está assim? Será que você não está cobiçando esses homens dessas séries? E interessante que o Senhor falou outra coisa. Satanás, ele trabalha com ilusão para fazer as pessoas caem em cobiça e adultério, porque você cobiçou, já caiu em adultério. É o que a palavra diz, ó. Não cometa adultério, mas eu lhe digo, quem olhar para uma mulher e desejá-la, cobiçou, olhou, cobiçou, você desejou. Então a cobiça é um desejo ardente de possuir, ou seja, quantas mulheres não têm assistido séries e falam, nossa, meu marido não é assim. Ai, nossa, dá até frustração de ver a realidade. Por quê? Porque meu marido é assim, assim, assado. É, bonita, começa a pagar preço para pedir para Deus mudar o seu casamento. Porque a maioria das vezes o casamento não está dando certo por causa que nós não temos sabedoria. Porque a Bíblia diz que a esposa sábia, ela edifica, a tola destrói. Será que você está sendo uma esposa sábia dentro do seu casamento? Porque você reclama do seu marido, mas e você? E aí você acha que assistindo dorama, assistindo série, para sair um pouco da realidade, vai mudar a tua vida. E Deus está dizendo, você está só abrindo brecha no mundo espiritual para Satanás trabalhar na tua vida com adultério. Tem pessoas que até sonham depois com os homens que elas assistem na série, perdão. Aí você começa a ter desejos que você passava a não ter. Por quê? Porque você abriu uma legalidade. E hoje o Senhor está me usando como instrumento dele. Você abriu, então feche. Porque não vai ser eu que vou fechar. É você mesmo que vai ter que se confessar, se arrepender e abandonar para fechar a brecha. Então, a Bíblia não. Aí o Senhor me falou assim, e a maioria do público são mulheres. Por quê? Mulheres, elas tendem a ser mais carentes do que homens. Normalmente, mulheres, elas são mais carentes do que homens. Existem homens, sim, são carentes, existem. Mas a maioria das vezes, o diabo ele tem uma facilidade com as mulheres. Por quê? Isso já vem lá de Gênesis. A Bíblia diz que Deus fala, o seu desejo para o seu marido te dominará. Ou seja, o próprio Deus lançou uma maldição. O teu desejo pelo teu marido te dominará. Presta atenção. Ou seja, você será dominada por esse desejo pelo teu marido. Então, quando o marido ele não supre isso de uma forma sábia, debaixo da palavra de Deus, você começa a ficar caçando o de fora.
achando que o de fora vai preencher que só aquilo que Deus pode preencher. Homem nenhum, gente, eu posso falar com convicção, eu era prostituta, eu me prostituía, eu vendia o meu corpo e não tinha homem nenhum que fazia aquilo que Deus faz na minha vida hoje. Deus me preenche numa forma que eu não sou preenchida em nada, a não ser em Cristo. Não tem sexo, não tem nada. E olha que eu saí da prostituição. Eu saí da prostituição. E eu posso te garantir que isso que você busca em séries, no seu marido, você vai só encontrar em Cristo. Essa carência sua, você vai ser preenchida somente em Cristo. E aí você fica comparando o seu marido nessas séries, esses doramas. Inclusive o Senhor falou que essas coisas são tudo consagradas a esses deuses. Se você for ver os deuses que a China, a Coreia e outros lugares que faz essas séries adora, são deuses pagãos, não é o Jeová Rafa, Jeová Jireh. E aí é por isso que você está abrindo uma porta muito séria no mundo espiritual. Você está abrindo portas espirituais para algo que é consagrado. E algo que é consagrado a Satanás não tem como desconsagrar. Porque o que é consagrado, o diabo já pertence a ele e ele já vem para destruir. Então, o Senhor tem me falado que Satanás está usando doramas e séries para destruir casamentos. Para fazer mulheres e homens cair em quê? Em cobiça, em adultério. Por quê? Porque o diabo sabe que na vida real é diferente. Nós, mulheres e homens, somos falhos. Aquilo que você procura é só em Cristo que você encontra. Essa perfeição, esse amor todo que você busca e tudo mais, é só em Cristo que vai te preencher. Você não vai achar isso no seu marido. O seu marido pode te honrar, pode te amar, vai ser o sacerdote da casa, vai cuidar de você, vai orar por você, mas entretanto, aquilo que vai te preencher é só Deus que pode preencher. O seu marido nunca vai ser Deus. Nunca vai ser como Deus. Põe isso na tua cabeça. Até porque se você coloca o seu marido como Deus, você está idolatrando outra brecha espiritual. Idolatria Deus abomina. O nosso marido, eles têm que estar bem depois de Deus. Deus em primeiro lugar, a obra dele, e depois vem as outras coisas. O problema é que você está priorizando a sua carência, o seu marido, ao invés de priorizar Deus e a sua obra. Então eu lembro que no começo do relacionamento, eu passei por um deserto terrível. O meu marido, ele humilhava eu num nível. Porque ele tinha acabado de sair no mundo, ele não tinha tido a transformação e eu tinha me convertido e Deus estava trabalhando na conversão dele e ele ainda tinha aquelas práticas abomináveis que abominava a Deus. E eu tinha uma carência muito grande que eu achava que essa carência ia ser completada nele. E eu lembro que eu não era feliz no casamento. Que nem pode se dizer como casamento, né? Porque na época eu nem era casada, eu estava em pecado de fornicação. Então eu estava toda errada, eu estava debaixo de maldição. Eu estava debaixo de fornicação, tendo relação sexual antes do casamento de forma errônea, sem ter ajuda. Porque quando você vem do mundo para a presença, você não tem entendimento daquilo que é de Deus. É um processo. Então, eu estava debaixo de maldição. E aí Deus foi transformando a minha vida, o meu casamento. E aí eu parei de ficar querendo colocar essas coisas na minha vida. O problema é que quando tem um problema no seu casamento, ao invés de você orar a Deus, você vai assistir essas séries. Eu vou assistir essa série para me distrair. Ao invés de você orar e buscar mudança no seu casamento, mudança na tua vida. Começa a pagar preço pelo seu marido. Começa a orar, começa a buscar pelo seu casamento. Para você ver se Deus não muda você, se Deus não muda o teu marido. Porque Deus quer mudar você e o teu marido também. Mas primeiramente você, porque a maioria das vezes nós mulheres não temos sabedoria dentro do casamento. Falamos de maneira errada, falamos na hora errada. Muitas das vezes a gente tem coisas ainda do mundo da gente. Não sabe respeitar o marido, não sabe honrar, não sabe ouvir.
E aí o casamento não vai dar certo mesmo. Então, pare de ficar expondo a tua vida e comece a viver verdadeiramente aquilo que Deus tem para a tua vida. Pare de ficar olhando para a grama do vizinho e comece a olhar para a tua vida. E comece a parar de ficar colocando séries e um monte de coisa na tua cabeça e vai orar pelo teu casamento para ver se não muda. Pare de ficar alimentando a sua carne. A partir do momento que eu parei de assistir aquelas coisas, a minha vida começou a mudar. Porque essas coisas, elas alimentam uma carência muito grande, porque aqueles homens que você assiste nas séries não existem. Aquilo ali é uma mentira, é uma ficção, é uma novela. Aquilo ali é para te amarrar. Aquele homem todo fofinho, todo bonitinho, não existe. Aquilo ali é uma encenação, acabou aquilo ali, cada um vai para sua casa e vive a sua vida. Então pare de colocar a tua vida, reger a tua vida, o teu casamento nisso. E comece a orar, a jejuar, pagar preço pelo teu casamento, para que teu marido não caia em adultério, para que você não caia em adultério. E hoje o Senhor tem me usado para falar com você. E o Senhor falou assim, séries são consagradas e esses deuses da Coreia, China e por aí vai. Então esses doramas, essas músicas de doramas e esses doramas são consagrados a esses deuses pagãos que a China, a Coreia e as demais cidades lá, Xangai, adora, vai ver os deuses dele. E você aí abrindo a tua televisão, a tua casa para coisas consagradas. E, gente, não tem como desconsagrar algo que já é consagrado, porque a partir do momento que aquilo foi consagrado, ele foi consagrado para um propósito. É a mesma coisa de eu consagrar, vamos supor, a caneta. Eu consagrei a caneta para um propósito. E eu não tenho como quebrar a consagração disso. Séries não tem como quebrar. Quando você abre a tua televisão, a tua casa para assistir séries que é consagradas a Satanás, você está abrindo um portal dentro da tua casa para Satanás adentrar dentro do seu casamento. Então séries, músicas, são dois pilares que não tem como desconsagrar. São músicas, porque músicas ela já vem já num propósito ou para cura, para libertação. Você pode ver que quando a gente está ouvindo um louvor, Deus fala conosco e também ele liberta pelo louvor. A atmosfera, ela muda no louvor. A mesma coisa quando aquela música ela foi inspirada por demônios. Não tem como desconsagrar, pegar a letra e mudar, mas a melodia, ela já tem um código no mundo espiritual. A mesma coisa a série, não tem como você pegar a série Lúcifer, porque o Senhor falou que tem cristãos, mulheres e homens cristãos que assistem Lúcifer e também assiste Elite. Não tem como você pegar a série Elite e a série Lúcifer e consagrar a Deus. Não tem como, porque aquela série já foi consagrada já para um intuito. Qual? Trazer espírito maligno dentro da sua casa. Qual é o espírito? Perversão sexual, prostituição e sodomia, que é homossexualismo e prática de sexo anal com sexo oral, que é pecado. Então, quando você assiste Elite, você está abrindo um portal para esses espíritos adentrar na tua vida, no teu casamento, nos teus filhos. Aí depois você não sabe por quê. Muitas das vezes seu filho está tendo vontades e desejos que você fala assim, nossa, mas a vida inteira eu levei ele na igreja. Mas você deu exemplo? Você tem abrido portas espirituais e quer que eu guardo. Olha que aqui fala assim, quais são as perversões sexuais? As principais são exibicionismo, ou seja, a pessoa que se exibe o corpo, ou exibe as suas partes íntimas, ela se exibe. Fetiche, que é o uso de objetos animadores, ou seja, fetiche nada mais é do que você ficar comprando
aquelas coisas de prender, de amarrar, aquelas fantasias de mulher, de bombeira, de isso e aquilo. Também aquelas coisas também que se faz, que é muito feito também, que as pessoas do mundo faz, que eu fazia na época do mundo, é comprar aqueles... Ai, esqueci o nome. Aquelas algemas para amarrar a pessoa na cama e aquele chicote para chicotear a pessoa. Isso entra também na área de masoquismo sexual, que é humilhar ou sofrer, sadismo sexual, que é afligir, humilhar. Então, tudo isso aqui é perversão sexual. E tem muitos cristãos que vão em sex shops para comprar isso e acham normal. Então, o Senhor tem me falado, tem servos meus que assistem Lúcifer e Elite e acha que eu vou guardar eles assistindo isso. Aquilo já foi consagrado. Gente, eu assistia a série Elite e posso te garantir, prostituição pura, tá? Ali tem homossexualismo, exibicionismo, prostituição, trata o sexo de forma banal e ali é tipo assim, eu vou falar nesse aspecto, mas para você entender. Orgia. Ali é uma série só de orgia. Agora deixa eu te perguntar, o que o cristão tá fazendo nisso? O que tem acontecido muito é que muitas vezes as pessoas aceitam Jesus ali e tudo mais e elas acham que só fica nisso. Tem pessoa, eu já passei experiências espirituais da qual eu não queria falar, mas o Senhor falou, fala, porque as suas experiências comigo vai ajudar servos e servas minhas e outras pessoas também. Quantas vezes eu já não peguei Uber? O Uber era cristão, casado, eu evangelizando, falando de Jesus ali. E eu via espírito maligno na vida do cara. Quando ele abria a boca para falar, vinha aquela sedução. Era uma voz bem sedutora. A maneira dele falar. E assim, é algo maligno. O Senhor me dava discernimento naquilo que estava na vida da pessoa para mim não cair num laço. Até para evangelizar alguém, a gente tem que ter muito cuidado. Estar debaixo do direcionamento de Deus. Porque se você vai evangelizar alguém que Deus não te mandou, você pode cair num laço. Porque Deus não se responsabiliza por aquele que Ele não mandou na guerra. Então, eu já vivi várias experiências das quais eu conversar com pessoas cristãs no Uber, da pessoa falar que é cristã, e ali eu conversar com a pessoa e eu perceber que tem um espírito de sexualidade, um espírito maligno agindo na vida dela sexual. E aquele espírito maligno tentava fazer eu cair em encantamento, em adultério. Mas como o Senhor me deu o dom de discernimento de espíritos, então ali eu discerni e o laço foi quebrado antes mesmo de acontecer. Porque o diabo, quando você está no campo de batalha, ele está guerreando, ele está trabalhando. Do mesmo jeito que você trabalha para Deus, para ganhar almas, para ganhar vida, o diabo está trabalhando todo o tempo para fazer você cair, para você envergonhar o testemunho de Deus. Para as pessoas falar, lá, disse que saiu daquilo, mas caiu de novo, não caiu nada. Então quando a gente está em batalha, a gente tem que vigiar muito. Não abaixar a guarda, porque tem pessoas que acham que porque ela está evangelizando, conversando com pessoas cristãs, ela baixa a guarda. Você não sabe como que é a vida da pessoa. Então, eu já peguei esses dias, eu estava voltando de um determinado lugar e eu peguei um Uber, chamei um Uber, né, pra voltar embora pra casa e lá o cara, ele veio de outra cidade e tudo mais, ele era cristão. E batizado, tudo, cristão, casado, eu comecei a falar de Jesus para ele, contar meu testemunho. E ali o Senhor me mostrava um espírito de sedução. O diabo estava usando a vida dele para fazer eu cair em adultério. Mas por que tá? Porque ele não foi liberto. Então tem muitas pessoas que ela tá dentro da igreja, fala em nome de Deus, faz a obra, mas não tá liberta. Porque ser usado por Deus, fazer a obra, não significa que você tem a vida com Deus de libertação. E ali o Senhor já fez me discernir. Tipo, é laço, cuidado. E ali eu já meio que retive.
Já teve situação de pessoas me convidar para ir em determinada igreja e eu chegar naquela tal igreja e ter um laço do passarinheiro lá. E eu chegar lá, pessoas, caras de dentro da igreja começar a me olhar com um olhar maligno. E o Senhor falou, falar comigo, cuidado, que é laço do passarinheiro. E o Senhor me livrar de cair em adultério dentro da igreja. Aonde a gente tem que tomar mais cuidado é dentro da igreja. O diabo ele não trabalha só lá fora. Por exemplo, se você não tem amizade com pessoas, você não tem aquilo, isso e aquilo, se você não tá mais no mundo, o que ele vai fazer? Ele vai tentar te corromper dentro da igreja. Então eu já tô no nível que eu não tenho mais amizade de pessoas assim. Então o diabo, ele muda estratégia. Se ele não consegue fazer você ter amizade com uma pessoa do mundo, eu não converso com homens, eu não respondo ninguém. A pessoa pode morrer e mandar mensagem, não respondo. Porque abre brecha no mundo espiritual. Mulher casada, ela não tem que ficar dando ousadia para outros homens. Mulher de Deus é diferente. A postura de mulher de Deus é diferente. Deus me ensinou a ter postura de mulher de Deus. Não tem essa de ficar de nhenhenhé, de conversinha. Não tem essa. Você quer conversar, você vai conversar com meu marido. Você quer conversar algo de Deus, você vai conversar junto com meu marido. Entendeu? Então, muitas das vezes vem pessoas aqui no Facebook me mandar mensagem, eu bloqueio, corto, porque eu sei que aquela entidade tá agindo por trás da vida da pessoa para fazer eu cair em adultério. Então, quem tem vida com Deus não é enganado. Eu não queria contar essa experiência porque eu tô me expondo aqui, vai ter pessoas que não vai acreditar, vai se levantar contra a minha vida porque Deus já falou isso. Mas isso aqui que eu passei com Deus é para mostrar para as pessoas que Deus é um Deus de livramento, é um Deus que muda pessoas. Ele pega a pessoa da prostituição e tira ela da prostituição e tira a prostituição dela. Porque não é só tirar da prostituição, tem que tirar a prostituição dela. Eu vivi 24 anos da minha vida na prostituição. Você acha que foi fácil? Você acha que é fácil eu estar aqui, tendo a vida com Deus que eu tenho hoje? Não é fácil, é guerra, é peleja, é luta, é vigilância. Então, eu fui convidada uma vez por uma determinada pessoa para ir numa igreja. Era de uma parentela minha, essa parentela minha me convidou, vem na minha igreja, ouvir uma palavra de Deus e tudo mais. E eu não tenho o costume de ir em outras igrejas, porque eu já tenho a igreja certa para congregar. Eu não gosto de ficar indo igreja em igreja, não é do meu biotipo. Quando Deus me implanta ali, é ali até o Senhor me falar, é outro lugar, entendeu? Eu não gosto. Porque tem todo um negócio e já tem uma experiência. Tem igrejas que tem espírito de engano e é muito perigoso você ficar indo em igrejas aí que você não conhece. Então eu lembro que eu aceitei esse convite de uma parentela minha. Ela falou, olha, vamos na minha igreja e tal, não sei o que. Chegando lá tinha um laço do passarinheiro. Chegando lá tinha um laço de adultério pra mim, dentro da igreja. E você falou, cuidado, o diabo armou um laço do passarinheiro pra você. Só que um dia antes, o Senhor já tinha falado e o Senhor já tinha cortado o laço. Um dia antes de mim ir na igreja. E a pessoa estava dentro da igreja e ficava olhando e olhava com aquele olhar maligno, é um olhar de demônios, eu sentia demônios me olhando o meu corpo, porque o diabo ele entra na pessoa e ele usa o corpo da pessoa pra fazer as coisas, porque ele precisa de um corpo. E ali eu fugi, caí fora, fiz igual José, ele fugiu, ele saiu correndo, a mulher de Potifar agarrou ele e ele saiu correndo e deixou a capa dele. Eu fiz igual José. Porque a Bíblia diz, fuja da aparência do mal. A Bíblia não diz pra você enfrentar. Enfrentar, você enfrenta o diabo. Agora, pecado, você tem que fugir. Eu fugi, eu saí fora. Quando eu vi, eu caí fora. Caí fora. E ainda comentei pro meu marido ainda, porque eu não tenho problema nenhum de conversar com meu marido. Então, eu fui aprendendo, através de Deus, a fechar portas. Que muitas das vezes no começo da conversão, pela minha falta de sabedoria e inocência, eu deixava um monte de porta aberta, entendeu? Então, hoje em dia, eu fui aprendendo a fechar a porta, entendeu? Principalmente na área sexual, que é uma área muito complexa. É uma área que você tem que vigiar muito. O que você assiste, o que você ouve, onde você vai. Por isso que eu sou muito chata para ir em determinados lugares. Eu não vou em qualquer lugar. Entendeu? Porque eu sei a fúria que o diabo tem sobre a minha vida. Por que o diabo tem essa fúria sobre a minha vida? Porque eu sei da prostituição. Eu sei de coisas que desmascara ele. Espírito maligno não fica.
Mas é por causa de mim? Não, é por causa de Deus. Espírito maligno não fica incubado, por quê? Porque a verdade de Cristo, ela resplandece. Então a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Não é conhecer uma igreja, conhecer pessoa, é conhecer a verdade de Cristo, é conhecer a palavra. A partir do momento que eu tô trazendo aqui a verdade de Cristo que eu vivi para você, automaticamente na tua vida você recebe o livramento e a libertação. Não por mim, mas pelo poder de Deus, para a honra e glória dele. Então o diabo, ele não consegue ficar mais incubado na tua vida. Por quê? Porque através das experiências e libertações que eu tive com Cristo, através de ser exposto àquilo que eu passei com Cristo, você está recebendo libertação e conhecimento dessa verdade que é Cristo. Então o demônio, ele não fica incubado. Por isso que o diabo me ataca nessa área. Porque ele sabe o que eu sei, ele sabe o que eu sei das coisas dele, e ele sabe que eu, na mão de Cristo, eu sou uma bomba atômica. É a mesma coisa a pessoa que ela veio da bruxaria. A pessoa que ela veio da bruxaria e ela se converte, ela sabe de coisas tenebrosas que no reino de Deus, Deus vai usar isso para a glória dele, no sentido de que, como que no mundo espiritual trabalha contra a vida de cristão. Então ele vai te dando chaves, entendeu? A mesma coisa é eu que saio da prostituição. Deus vai me usando para te dar chaves, para receber a libertação, para receber essa verdade que a palavra diz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é Cristo. E hoje Cristo está me usando, não sou eu que estou falando. É Cristo está me usando para contar aquilo que Ele fez na minha vida, de situações das quais eu não queria expor. Entendeu? Antes de vir aqui eu pedi confirmação para Deus, porque eu entendo, irmãos, que eu não tô aqui para receber like de ninguém, não tô aqui para ganhar seguidor, não tô aqui para ser aplaudida por ninguém. Eu entendo que eu tenho um propósito de Deus a ser cumprido. E a minha vida está nas mãos de Deus. Só que eu não posso sair fazendo live, falar de pregação, sem o aval de Deus, porque eu não faço da minha carnalidade. Eu não estou falando de mim, eu estou falando dele. E também não posso expor a minha vida de uma forma que eu sei que o diabo muitas vezes vai usar a pessoa pra... Então, eu busquei o Senhor e o Senhor falou comigo, fala, não se cale. E eu não queria, o Senhor tinha falado comigo na sexta-feira, faz a live. Eu falei, Deus, eu não vou fazer a live. Ele falou, faz a live. Eu falei, Deus, eu sei que se eu fazer a live o negócio vai ficar estreito. Deus falou, mas não se preocupa não, eu estou contigo. Então estou aqui falando daquilo, de coisas que eu não queria expor. Então eu lembro que eu fui convidada para uma igreja de uma parentela minha, e ali naquela igreja tinha um laço do passarinheiro, um adultério ali para mim cair dentro da igreja. Só que um dia antes o Senhor já tinha me revelado, já tinha me livrado, o laço foi quebrado e eu escapei para a honra e glória do Senhor. Mas a experiência para te dizer o quê? Que tem muitas pessoas dentro da igreja que ela pode falar em nome de Cristo, pode fazer a obra, pode ser quem for, mas muitas das vezes elas não estão libertas. Então, o que vai valer aqui não é o que eu falo pra você, é o que eu vivo. No mundo espiritual, o que vai valer não é o seu óleo, seu jejum, seu subo-monte, seu isso aqui. É se eu obedeço a Deus. Então, ser uma mulher de Deus é obedecer a Deus. Não adianta falar que eu sou mulher de Deus, mas eu não obedeço a Deus. A obediência nessas horas, por exemplo, eu podia desobedecer a Deus, falar, não Deus, eu não vou falar, mas mesmo relutando, né, sabendo que eu ia enfrentar mais pra frente, mesmo assim eu obedeci a Deus. Pedi perdão a Deus, falei, Senhor, perdão por não ter feito a live na sexta-feira, me dá a oportunidade. Deus me deu a oportunidade de fazer a live. Então, o Senhor tem falado, essas séries são consagradas a esses deuses. E essas séries da Netflix, Elite, Lucifer, essas séries da Netflix é tudo consagrada. É tudo consagrado. Então o Senhor começou a fazer eu tirar isso dentro da minha casa. Hoje em dia eu não assisto séries, não assisto nada. E não sinto falta, entendeu? Eu busco buscar a palavra de Deus, eu busco ler livros de Deus, né? Que eu gosto muito de estudar sobre arqueologia, essas coisas, eu tenho muito interesse. Então eu busco me informar das coisas de Deus.
a buscar as coisas de Deus. Então Deus, hoje pra mim tá falando isso pra você, hoje eu não tenho Netflix dentro da minha casa, hoje eu não assisto mais essas coisas que eu tô falando pra você. Por quê? Eu não posso chegar aqui pra você e falar uma coisa que eu não vivo, porque você pode até não saber, mas o mundo espiritual sabe. E eu sei o quão sério é o mundo espiritual. Eu não tô aqui pra brincar, pra ganhar like. Eu não tô aqui pra dizer que eu sou mulher de Deus, isso, aquilo. Então, quando eu entreguei a minha vida pra Jesus, eu entreguei decidida a viver a Cristo. Perfeita? Não sou. Eu sou imperfeita, falha, pecadora, miserável, assim como qualquer outra pessoa. Só que eu estou falando de coisas que eu vivi. Eu estou falando de coisas, de experiências que eu vivi. Então, até quando você vai dar legalidade? Você que é cristão e cristã, eu não estou falando para ímpio. Deus não está falando para ímpio, para pessoa que está ali, que não conhece a Deus, que não aceitou Jesus. Deus está falando para pessoas que aceitou Jesus, que tem vida com Deus. Até quando você vai ficar abrindo portas espirituais para o diabo entrar no teu casamento, na tua vida? Então, o Senhor falou, tem servos meus assistindo Lúcifer e Elite. Tem servos meus que têm relação sexual na frente dos filhos, bebês, e acham que não tem nada demais. Outra coisa que Deus mandou falar também. Cuidado. Eu lembro que os meus pais, eles eram ímpios. Eles não conheciam Cristo. E eu lembro que eles tinham relação sexual. E posso dizer, era uma nojeira. Pra mim era uma nojeira, porque eu não entendia nada. Eu ouvia o que a minha mãe e o meu pai falavam. Eu dormia no mesmo quarto que eles. Pra eles eu tava dormindo, pra eles eu não entendia nada. Mas o diabo... E pasme, eu comecei a acessar pornografia com 7, 8 anos, tá? Então tome muito cuidado, porque aquilo que você está abrindo na porta, aquilo que você está abrindo de portal no mundo espiritual vai respingar no teu filho. Vai respingar na tua descendência. Depois não adianta choramingar para Deus que você levou o teu filho na igreja, que é isso, aquilo, que é aquilo, porque não é só levar, é você ter um testemunho, é você dar exemplo, tá? Então Deus já está alertando. Deus já está alertando. E ali a Bíblia vai dizer assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito, não cometas adultério, mas eu lhe digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Ou seja, já cometeu, é a palavra de Deus. E ali a Bíblia vai dizer, lá em Gênesis, voltando para a história de José, que algum tempo depois a mulher do seu dono começou a cobiçar José. E um dia, ou seja, um tempo. Então, o Senhor tem falado para mim e para você. Tudo começa de pequenas coisas. Esse negócio que não tem nada a ver, não tem nada a ver, é aonde tem. Tudo começa, ai que bonito, ai que isso, ai que aquilo. E você começa a ver e alimentar, e você começa a alimentar. Quando você vai ver, já está em cobiça, já caiu em adultério. O pecado, ele é assim. O pecado, ele começa primeiro nos olhos, depois desce para o coração, que é a mente, depois vai para os finalmente. Na balada não era assim? Quem aqui foi do mundo, sabe? No mundo, quando a gente estava numa balada, era como que a gente flertava com as pessoas da balada. A gente olhava, via que o cara era bonito, via que a moça era bonita, ficava olhando, vendo se ela dava algum aval, alguma brecha pra gente já chegar junto na menina ou no menino, mas ficava alimentando. Tudo começava com o olhar, nossa, que bonito, encaixou, é o meu par. E ali você ficava observando aquela menina. E ali, uma hora ou outra, quando você tinha uma brecha, uma oportunidade, você chegava nela e falava, vamos ficar, vamos sair. Não é assim? No mundo não é assim? A mesma coisa. Então, tudo começa por isso. É através de você assistir essas séries. Você ficar alimentando. Você assiste essas séries, esses doramas, pra distrair, porque você não tem um casamento feliz, porque você não é feliz na sua vida sentimental, pra preencher esse vazio que só Cristo preenche, porque nem teu marido te preenche, porque ninguém vai te preencher. Aquilo que só Cristo te preenche, não vai preencher. Aí você fica assistindo esses doramas da vida,
E fica aí se iludindo que, ai, porque eu queria um homem desse. Ai, porque meu marido não é isso. E você só tá dando um lado pro capeta. E caiu em adultério. Para Deus já caiu em adultério. Para Deus já caiu em adultério. Não existe isso. Ai, mas eu só achei bonitinho. O diabo, ele só precisa só de um olhar. A partir do momento que você olhou, alimentou aquilo, já era. Já foi consumado. No mundo espiritual já foi consumado. Não foi consumado no mundo físico, mas no mundo espiritual foi consumado. O diabo, ele só precisa disso aqui, ó, para entrar na nossa vida. E muitas das vezes é a gente mesmo que abre e quer que Deus feche. E Deus está falando, você abriu, você vai fechar. Você que abriu, você que feche. Então, como que o diabo ele trabalha? O diabo ele trabalha com ilusão. Ele trabalha com ilusão. E se você for pesquisar o significado de ilusão, vamos aqui, ó. Se você for perguntar significado de ilusão, engano. O diabo trabalha com, ó, erro de percepção ou de entendimento, engano dos sentidos ou da mente, interpretação errônea. O diabo está te enganando, ele está te iludindo, ele está enganando os teus sentidos, a tua mente. Ele está te dando uma interpretação errônea. Isso é ilusão. Uma pessoa iludida é isso. O que significa ilusão? É isso, engano. É uma pessoa enganada, uma pessoa iludida. O que significa ter ilusão? Engano dos sentidos ou pensamentos. O diabo está enganando os seus pensamentos. O diabo está entrando nos seus pensamentos. Na tua mente, está tomando posse da tua mente. Mas em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, repreende isso e fecha essa brecha. Aí você não sabe por que você tá pensando no fulano, no beltrano, você tá sonhando com caras que você tá assistindo nessas séries aí. Você tá abrindo portais malignos na tua vida e no teu casamento. A Bíblia não, aqui tá dizendo que enganos dos sentidos e pensamentos. Então o diabo, ele trabalha para enganar os pensamentos e os sentidos. Fazer a pessoa cair em cobiça, cair em adultério, porque cobiça é um desejo ardente, cair. Então, ele trabalha para trazer engano. Então, trazer desejo ardente de possuir ou de conseguir alguém. Então, ali, quando você assiste aquelas séries, aqueles doramas, você quer aquele homem para você. Você fala, nossa, mas meu marido não é assim, meu marido não traz café na cama, meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo. Já entrou na tua vida, você já caiu em adultério. Porque a partir do momento que você tá pegando teu marido e comparando com uma coisa que é engano, é mentira. Gente, a gente tem que entender que dorama é novela coreana. E o que significa novela? Novela significado de novela, substantivo feminino, conto pequeno, romance, narração de aventura, enredo, engano, mentira. Novela é uma mentira, um engano, um enredo é uma falcatrua. Porque você acha que aqueles caras que faz dorama, eles são assim de verdade? Gente, aquilo ali é uma cena, aquilo ali é arquitetado, é uma cena. Tudo que é fora da verdade é engano, é mentira. Então novela nada mais é do que engano, mentira. Então você está gastando o seu tempo, a sua mente, o seu olho, a sua vida com engano. E aí você quer que Deus fale com você, que Deus te use de uma forma estupenda. Se
tá perdendo tempo de assistir. Gente, Dorama é uma novela coreana. Agora, não sou eu que tô falando, eu vou colocar aqui o significado depois pra vocês. Acorda pra vida. A gente precisa buscar o nosso tempo para pesquisar, para trazer conhecimento. A Bíblia diz que o povo dele perece por falta de conhecimento. Por que o povo de Deus está perecendo? Por que o diabo está amarrando as pessoas dentro da igreja? Por falta de conhecimento, por falta de vida de Deus, com Deus. Porque conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que você tem esse relacionamento com a verdade. Não adianta eu chegar aqui e fazer uma live para você, sendo que eu não vivo a verdade. Eu desligo aqui e vou assistir novela. Isso é engano. Eu tenho que viver aquilo. Testemunha é isso. Você está sendo testemunho de uma coisa ocular. Testemunha é isso. Você está sendo testemunho de Cristo. Como é que você vai testemunhar uma coisa que você não vive? Então não é um testemunho. É um engano. Então, significado de novela: conto pequeno, romance, narração de aventura, aventura. Enredo, engano, mentira, telenovela. Esse é o significado de novela. Engano, mentira, enredo. É um conto. É uma mentira. Quando os próprios personagens do dorama, ou das séries, ou da novela que você assiste, acabou aquilo ali, acabou a cena, eles vão embora pra casa e vivem a vida deles. Eles não vivem isso. E você aí, achando que você vai conseguir um homem igual do dorama. E aí, o significado de ilusão é engano. Engano dos sentimentos e pensamentos. Ei, o diabo está te enganando e você está deixando. Mas em Cristo você tem autoridade e você está deixando? Eu não estou falando para ímpio. Eu não estou falando para pessoa que não aceitou Jesus, que não tem conhecimento da palavra. Eu estou falando para crente, para cristão, para quem aceitou Jesus. Deus está falando para nós. Então é por isso, Satanás trabalha com ilusão. Ilusão, com mentira, com engano. Por quê? Para fazer cair. Aonde tem engano, tem mentira, é onde tem queda. Deus não trabalha na meia mentira, meia verdade. Deus trabalha com total verdade, ou é ou não é. É sim, sim, não, não. O pastor disse, é procedência maligna, a Bíblia diz. Ou é ou não é. Ou é 8 ou é 80. Ou é cristão ou é ímpio. Ou é ímpio ou é cristão. Tu é ou não é? Tu vai viver como Cristo quer ou não vai? Então, ele trabalha com ilusão, com engano, em pensamentos e sentimentos, para fazer cair em cobiça, em adultério. E a maioria do público são mulheres que buscam preencher as suas carências, ao invés de buscar a Deus. A maioria são mulheres. Geralmente, homens eles não dão muita liga para essas coisas, não. Homens normalmente nem têm paciência de assistir isso. Eu falo pelo meu, na época do mundo, ele não tinha paciência de assistir isso. Não tinha. Normalmente são poucos, mas existe homens carentes sim, que assistem. Inclusive naquele aplicativo Viki, que eu assistia na época, né? Naquele aplicativo Viki tem doramas de todo tipo, de todos gêneros, inclusive de homossexualismo. E o Senhor falou assim, quando as pessoas abaixam esse aplicativo e abrem esse aplicativo, todos os espíritos malignos que trabalham em cada gênero entram dentro da casa da pessoa. Depois a pessoa não sabe porque ela está sentindo vontade por mulheres, por homem, por aquilo, porque são espíritos malignos. Eu vou falar uma coisa aqui, e é verdade. Depois você não sabe por que você está sentindo um monte de sentimentos estranhos. Abre
portas para demônios entrar com prostituição, sodomita, perversão sexual. Como a gente já falou que era perversão sexual. Fetiche. Nesses doramas tem muitos fetiches. Inclusive, eu vou falar um deles. A menina tá lá, casa com um cara rico, o cara rico comete adultério com outra, e é aquele cerco, é aquele emaranhado de mentira. É adultério, é prostituição, é balada, é bebida que tem nesses desenhos de dorama, nessas novelinhas de dorama. E não adianta falar que, porque não é, porque é. Porque eu já assisti isso. Inclusive, eu assistia no Viki e no outro também, que eu esqueci o nome do outro aplicativo. Que tem, são novelas coreanas. É o Viki. E ainda por cima indicava as pessoas assistir ainda aquilo ali. Pra você ver que quando a gente tá perturbado, a gente perturba todo mundo. Porque quem foi chamado pra influenciar, se tiver fora da posição, influencia para as coisas ruins também. Então, eu assistia o Viki e assistia o outro aplicativo. Que eu esqueci o nome também. Como que você conseguiu ser resgatada disso? Através de uma oração. Através de uma oração. Eu perdia meu tempo assistindo aquilo ali. E o dia que o meu pastor conversou comigo, eu entendi que eu estava fazendo errado. E ali o meu pastor orou. Ele não me julgou, ele conversou. Ele explicou pra mim. E ali ele orou. E ali, a partir daquele dia, eu não tive mais vontade de assistir dorama. E nem séries, nada. Que eu já nem assistia séries, né? Principalmente da Netflix. A única coisa que eu assistia era dorama. Porque na minha cabeça não tinha nada demais. Porque é um dorama. Se falava que é um dorama, é um filme de romance, né? É uma coisa mais assim, light, mentira. O diabo, ele pega nas pequenas mentiras. Não tem nada de light. Continua tendo prostituição, continua tendo homossexualismo. Se você for ver, se você abaixar esse aplicativo, se você for ver o aplicativo, no coisa só tem de todo gênero. Tem de homossexual, tem disso, tem daquilo. Você decide qual gênero você quer assistir. E cada gênero libera um tipo de demônio que vai atuar na sua vida. Principalmente demônio de homossexualismo. Que é muito polêmico, mas as pessoas não aceitam isso. Porque Deus não faz ninguém mulher com mulher e homem com homem, não. Quando Deus fez o mundo, ele fez homem com mulher. E eu não tô julgando ninguém, porque eu já vim desse mundo de lesbianismo. Eu era bissexual, pra quem não sabe. Eu me intitulava, porque o diabo colocou na minha cabeça na época que eu era bissexual. Eu gostava de homem e mulher. Ele tinha mexido na minha vida sexual lá na infância, no abuso. Quem trabalha com área de libertação vai saber do que eu tô falando. Agora você que não tem entendimento nenhum, vai achar que eu tô sendo louca, tô boiando, tô inventando. Que não é Deus que tá falando, que é espírito de engano. Acredite no que quiser. Se você quer continuar nessa vida rasa, sua de pecado, amém. Porque sou eu. Mas Deus está me usando para trazer libertação para pessoas, para trazer salvação, para trazer a verdade dele. Quem convence o homem do pecado e do juízo é somente o Espírito Santo, não o ser humano. Eu parei de assistir aquilo porque através do meu pastor o Espírito Santo falou comigo. Porque eu vi que ele era um homem de Deus. E eu obedeci aquilo que Cristo usou o meu pastor para falar comigo. O problema é que você não tem discernimento espiritual e fica julgando. É porque ela fala do espírito de engano. Vai buscar Deus. Você já pediu para Deus testificar? Deus, se é o Senhor mesmo, fala comigo na palavra. Não fica julgando. A Bíblia diz que a gente tem que provar. E a gente prova fazendo prova com Deus. Não é julgando não, viu? Muito cuidado. Larga de ser fariseu, vai se converter. E ali a Bíblia diz que algum tempo depois a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Algum tempo. Então, conforme você vai alimentando, para de alimentar a cobiça, para de alimentar isso na tua vida e começa a alimentar as coisas do reino de Deus, que você vai ver que o seu casamento vai mudar, que a tua vida vai mudar e que o teu marido vai mudar a partir do momento que você se posicionar.
Porque muitas vezes a gente coloca a culpa no marido, naquilo, mas é a gente mesmo que está abrindo brecha para o diabo trabalhar no casamento. Se o diabo está ganhando espaço, é porque a gente abriu brecha no casamento para o diabo entrar no marido ou na mulher. Porque se os dois não dá brecha, o diabo, ele bate e volta, não consegue. Eu sou experiência, prova viva disso. Eu tenho experiência, prova com disso. Eu sei do que eu tô falando. Eu vivo os livramentos, experiências com Deus estupêndulas, das quais o Senhor não me deixa falar. As que eu falei foi direcionado ao Espírito Santo. Mas eu posso te garantir que pessoa que busca Deus, que tem vida com Deus, não fica nisso. Não fica nessas maracutaia. Aí sabe qual que é a desculpa? Ai, porque eu tô cansado de fazer a obra, eu tô cansado disso. Ai, eu quero assistir alguma coisa para distrair. Você quer distrair? O diabo tem significado de distração. O diabo, ele tá trabalhando nesse tempo com distração. O problema é que você quer fugir de Deus. Ou seja, distração, falta de concentração dos sentidos no que se passa à volta. Resultado de desatenção, erro, engano. Então toda vez que você fala, ai, eu quero assistir algo para distrair a mente. Ai, chega de obra de Deus, chega das coisas de Deus. Eu quero assistir algo para distrair. Ai, irmã Adriana, eu assisto isso para distrair a minha mente. E olha o que Deus está te dizendo. Significado da palavra distração. A tua boca está abrindo legalidade pro diabo. Falta de concentração dos sentidos no que se passa à volta. Desatenção. Resultado de desatenção, erro, engano, equívoco. É aí que o diabo te faz cair no laço do passarinheiro. É quando você está distraído. Porque olha o que a Bíblia está falando aqui. A Bíblia diz: toda vez que você fala isso, você está abrindo uma legalidade. Distração significa isso. Distração, distração, o significado é desatenção, falta de vigilância. É na hora que você está desatento que o diabo te faz cair no laço do passarinheiro. É na hora que você está desatento no mundo espiritual. Você está achando que mundo espiritual, você faz assim, desliga, eu desligo, liga, eu ligo. Filho, você está desatenta, mas o mundo espiritual está todo o tempo trabalhando. O diabo, ele não dorme, muito menos Deus. Então, Deus, ele guarda a gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte do quê? Não de se distrair, porque o diabo, ele tem trabalhado com distração, com desatenção. Porque quando a gente está distraído, é a mesma coisa. Quem sem consciência vai atravessar a rua distraído? O que vai acontecer se você atravessar a rua distraído? Você vai morrer atropelado. E aí a culpa vai recair em Deus. Ai, porque eu sou serva de Deus, eu faço a obra e Deus não me protegeu. Não. Você morreu por causa de você mesmo. Por quê? Por causa da sua distração. Você estava distraído com qualquer outra coisa, ao invés de você olhar para os dois lados da rua e atravessar. A mesma coisa no mundo espiritual. Você está distraída. Você não está vigilante. E aí quer que eu faça a sua parte. A minha parte de guardar você eu guardo. Mas e a sua de vigiar? Porque a Bíblia diz vigiar e orar. Você não está nem orando nem vigiando. Ou quando só ora e não vigia. Olha só o que a Bíblia diz. Tem vários versículos da Bíblia que falam sobre
vigiar. Mas em Apocalipse 16:15 diz assim: eis que veio como ladrão, feliz é que permanece vigilante, conserva consigo as suas vestes, para que não andes nu e não seja vista a sua vergonha. Olha que a Bíblia fala, um versículo muito bonito que eu gosto muito. Vigiem, olha assim, olha isso aqui, Mateus 26:41 diz assim: vigie. Então, para você ver que vigiar vem antes de orar, não adianta orar e não vigiar. A vigilância vem antes de orar. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, sabe por que você está caindo em cobiça? Porque você não está vigilante. Você está desatento, desapercebido. E o diabo, ele só precisa disso, ele precisa que você esteja desatento das coisas do reino de Deus. Então, quando você fala, eu vou em tal lugar para distrair a minha mente, isso e aquilo, você está querendo dizer, eu não se importo com o mundo espiritual, eu quero cair fora do mundo espiritual, e para mim, não tem nada a ver com isso. Só que o diabo tá ouvindo e tá falando, ela quer distrair? Eu tenho um prato para ela cheinho, o quê? Séries, doramas. E entre outras coisas, celular e por aí vai, né? Reunião, tem um monte de coisa. Tudo que tira Deus do foco é pecado. Tudo que é prioridade, além de Deus, né? Então, a própria Bíblia diz, vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, como é que você quer que Deus te proteja, que Deus te dá escape e livramento se você não vigia? Deus dá escape e livramento para quem está vigilante, para quem tem vida com Ele. Não para pessoa que fica gastando tempo com coisa supérflua. Então acorda, porque o Senhor tem falado para mim e para você. Esteja vigilante para que o laço venha a ser quebrado, o laço venha a ser cortado. Amém? Até aqui o Senhor me falou, até aqui o Senhor falou, até aqui o Senhor me deu. Tenha uma ótima tarde, um ótimo dia para você e até outro dia, se Deus permitir. Amém? Fica com Deus.